Momento de oração. Queridos, vamos orar, mas antes quero deixar para a sua meditação uma reflexão da palavra de Deus que se encontra no livro da Revelação, Apocalipse, o livro que Deus revelou para nós, através de Jesus, que através do seu anjo as notificou ao seu servo João, que estava ali na ilha de Patmos. E o capítulo 3 do Apocalipse diz assim, a partir do 14: a igreja, ao anjo da igreja, ou seja, ao responsável por esta igreja que está em Laodiceia, o pastor da igreja de Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente, assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Essas cartas enviadas aos líderes, aos responsáveis, aos pastores, que são aqui chamados de anjos da igreja, não anjo no sentido angelical, mas sim do mensageiro, o que é o porta-voz de Deus, aqueles que estão incumbidos, responsáveis por aquelas almas, por aquela igreja, por aquela congregação. E a cobrança vem a eles. Por isso que o texto diz ao anjo da igreja em Éfeso, a Esmirna, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, Pérgamo, todos estes líderes receberam este diagnóstico de Jesus em relação à vida espiritual destas igrejas. Igrejas estas que nascem a partir da obra missionária, principalmente do apóstolo Paulo, que durante a sua viagem missionária lá em Éfeso, ele propagou de forma extraordinária a mensagem do evangelho por alguns anos. Primeiro na sinagoga, depois na casa de Tirano, depois, segundo algumas tradições, diz como ele foi expulso da sinagoga, da casa deste homem. Ele foi pregar num porto que ali era muito movimentado por conta do comércio, por conta também do ponto turístico que era o templo da deusa Diana, um templo magnífico que se destacava. Acho que na verdade era um centro de prostituição. Havia as deusas cultuais que ali se prestavam para este serviço, e vinha homens de todas as partes a trabalho e desembarcavam ali naquele porto e se dirigiam ao templo de Diana. E havia também um comércio da fé, onde esses nichos, essas estatuetas de Diana eram vendidas, e o comércio era muito grande ali, o comércio do misticismo, da fé. De forma que Paulo começa a pregar segundo essa tradição, e o pessoal começa a se converter antes de chegar no templo de Diana. Então, antes de ter culto a Diana,
o pessoal começou a se converter a este tal de Jesus Cristo, que morrera e ressuscitou, que era pregado por Paulo. E diz que até os encantadores, os magos, feiticeiros, os bruxos que tinham livros de bruxaria, de encanto, eles foram à praça pública queimar este livro e confessar que Jesus era o Senhor. De forma que isso também, enquanto a obra, o evangelho crescia e era levado para a Ásia, as pessoas se convertiam e, por certo, essas igrejas começam a nascer desses novos conversos que eram evangelizados por Paulo. E isso também começa a mexer na economia local e começaram a notar que o templo de Diana começou a esvaziar. E disseram qual a causa, e teve que chamar especialistas para estudar por que o templo de Diana e por que as vendas tinham caído muito dos nichos de Diana, de forma que eles entenderam que aquele homem que os antigos descrevem como um homem de pernas arqueadas, de uma estatura mediana, calvo, de sobrancelhas cerradas, de olhos, mais uma das coisas que se notava, segundo eles, eram os olhos de Paulo, eram maiores e talvez a referência dele quando ele escreve aos Gálatas dizendo: se vocês pudessem, vocês me dariam os vossos próprios olhos. Talvez alguns teóricos vão dizer que o espinho da carne fosse um problema dessa ordem, até porque Paulo, ele ditava suas cartas, na maioria das vezes. Quando escrevia, como ele escreveu aos Gálatas, ele escrevia agora de próprio punho. Talvez ele tivesse essa dificuldade na visão. E aí entenderam que o que acontecera e esse golpe fulminante ao templo de Diana, esse esvaziamento se dava porque alguém estava falando sobre um tal de Jesus, um judeu que havia morrido e ressuscitado e prometido a vida eterna. E era essa a mensagem de Paulo. Paulo não inventava outra coisa a não ser Jesus Cristo. Isso está em suas cartas. Ele diz: olha, outra coisa eu não escrevo, outra coisa eu não falo a não ser Jesus Cristo. Era o centro da mensagem de Paulo. E ele sacudiu Éfeso. Ele sacudiu aquela cultura, de forma que houve uma reunião, um protesto, protesto não é coisa nova, houve um protesto, quase 2 horas ali de protesto, e o pessoal gritando e defendendo Diana, e ali Paulo entendeu que chegara o momento dele sair dali, porque a mensagem do evangelho já havia chegado onde Deus queria. E realmente chegou. O evangelho se expandiu para toda a Europa, para a Ásia, de forma que certamente essas igrejas das quais o próprio Paulo, ele vai escrever uma carta, salvo engano, ele escreve uma carta para Laodiceia. Eu não lembro a referência agora, me perdoe, mas se você for pesquisar aí no Google, você vai encontrar rapidinho. E essa carta se perde. Infelizmente, Deus não quis que ela chegasse para nós, para a gente degustá-la também, para a gente ler. Mas já havia, portanto, nos dias de Paulo, uma preocupação com esta igreja. E aí nasce essas congregações, das quais esta carta direcionada a elas do próprio Jesus. A essas igrejas que estão ali na Ásia Menor, hoje é uma porção ali da Turquia, e uma dessas cartas é direcionada justamente à igreja de Laodiceia. E diz a história que Laodiceia era uma cidade muito rica, muito desenvolvida, era uma cidade autossustentável, era uma cidade que não dependia nem dos impostos para sobreviver. Diz alguns que
houve um terremoto e eles mesmos se reconstruíram sem o auxílio de Roma, de forma que havia prosperidade naquele local. Havia prosperidade tecnológica, têxtil, de forma que a cidade era avançada, a cidade era próspera e os crentes dali gozavam de uma prosperidade material. Então, glória a Deus por isso. Em momento algum nós falamos contra prosperidade material. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça prosperar, porque cada vez que a gente prospera e cresce, a obra do Senhor cresce junto, não é verdade? Agora, o mais importante do que o crescimento material, do que os bens, as riquezas, o você ter uma vida fausta, próspera, é o que Jesus ensinou. Primeiro o reino, primeiro Deus. A escala é primeiro Deus. Ele deve ser o centro de tudo. E o raio-x que Jesus faz da igreja de Laodiceia, ele diz ao anjo da igreja que está em Laodiceia, ele diz assim: isto diz o amém. Certamente você sabe o que significa amém. Amém é uma confirmação. Quando eu digo amém, eu estou confirmando alguma coisa. Quando Jesus disse, isto diz o amém, uma referência a ele mesmo, ele está dizendo o que o próprio Deus falou para Moisés. Quando Moisés pergunta assim, em nome de quem eu irei a Faraó? Ele diz assim, diz que o eu sou, aquele que é. É a mesma expressão, Jesus está dizendo aqui, o amém, aquele que é, aquele que tem autoridade, aquele que sabe, aquele que não precisa de alguém trazer algum recado para ele saber de alguma coisa, ele que sonda mentes e corações, ele vê e enxerga tudo, sabe de tudo, todas as coisas estão patentes aos seus olhos. Os olhos como chama de fogo sobre toda a terra. E ele diz, o que é? Eu, Jesus, eu sei de tudo. O amém. A testemunha fiel e verdadeira. O que é uma testemunha? Aquela que ouve, que vê e que fala. Ele diz, eu sou a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Tudo tem início em mim. Eu sou o alfa e o ômega, o A e o Z. Ele é o começo e o fim. Tudo tem início nele. E ele já chega dizendo, eu sei. Ninguém precisa dizer para ele. Ele sabe de você, ele conhece as profundezas da tua alma, ele conhece o teu deitar, o teu levantar, como diz o salmista no Salmo 139, Davi, e eu gosto muito desse texto, que fala da onisciência, onipresença, onipotência de Deus. Ele diz, eu sei. Eu sei quando você está dormindo, eu sei os teus sonhos, eu sei quando você está acordado, eu sei como é você em meio à multidão, eu sei como é você sozinho, isolado. Eu sei as tuas obras. E diz, não és frio nem quente. Você é um indeciso. Você é aquele que não sabe se é crente ou se não é, se serve ou se não serve, se é de Deus ou se não é. É aquela expressão que a gente nordestino diz assim, fica em cima do muro. Ele não é nem para um lado nem para o outro. Ele existe, mas não sabe o que é. É como aquele que supostamente foi Marcos, que quando Jesus foi preso, ele saiu e com medo de ser preso, alguém o agarrou, mas o lençol em que ele estava envolto ficou nas mãos dessa pessoa, ele sai despido, só com a roupa de baixo, com medo. Isso é daquelas características destas pessoas que não sabem o que é. Porque quem sabe o que é e quem é como Pedro diante dos seus algozes, que diz assim, eu não sou digno de ser crucificado como o meu Jesus, me crucifiquem de cabeça para baixo. Não é mais aquele Pedro com medo de morrer, que não sabia exatamente quem era, mas que agora diz, eu sei quem é, eu sei o que sou e sei para onde vou. E Jesus diz assim, se decidam. O que você é?
Você não é quente nem frio e morno. E ele usa essa expressão com coisas que as pessoas conheciam, com a geografia. Jesus trabalha sempre com isso. Veja que no ministério de Jesus ele sempre usava as coisas do cotidiano. Era a semente, era o grão, era o mar, era a praia, era o peixe, era a ave, coisas do cotidiano das pessoas, da cultura das pessoas. E quando ele diz não és quente nem frio, é uma referência das águas termais que vinham da cidade próxima e que vinham até Laodiceia e chegavam mornas. E quando as pessoas tentavam tomar esta água, tinham ânsia de vômito. E até hoje algumas pessoas têm essa sensibilidade. Se você testar tomar água morna aí, você tem aquela ânsia de vômito. E olha o que Jesus diz. Vocês não se decidem. Vocês não sabem o que são. Vocês não pendem nem para um lado nem para o outro. E aí Jesus ainda recorre à expressão que diz: tomara que foras frio ou quente, porque você estaria tomando uma decisão na vida, se assumindo. Porque se você é quente, amém, eu vou conservar você quente. E se você se assume dizendo: Senhor, eu caí, eu pequei, eu transgredi, eu sou frio, eu tô frio, me ajude. Agora você não diz nem que é uma coisa nem outra, você só existe neste mundo. Com que propósito? Para quê? Ele diz: tomara, foras quente ou frio. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vou vomitar vocês da minha boca. Olha a expressão de Jesus. Como dizem, sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. E Jesus está falando aí do modo de vida deles, desta congregação e desta sociedade. Era uma sociedade próspera. E muita gente tende a comparar espiritualidade com sucesso material. E isso não é parâmetro para se medir a vida espiritual. Porque há ricos que são pobres espiritualmente. E o inverso é verdadeiro. São pessoas pobres que são riquíssimas espiritualmente. Jesus vem para uma sociedade, para uma congregação, para uma igreja que era muito próspera. Mas ele diz assim: vocês pensam que por conta das vestes luxuosas que você tem, por causa da vida abastada, fausta que vocês têm, por causa do avanço tecnológico que vocês têm colírio aí que cura muitas coisas, muitos problemas oftalmológicos, né? Alguns vão dizer que era um pó que eles usavam, né? Como um colírio, pó frígio, provavelmente fabricado em uma cidade próxima, em que muita gente que tinha algum probleminha oftalmológico era curado. Então eles se vestiam bem, eles tinham um progresso na medicina oftalmológica. Aí Jesus vem, toma este retrato desta sociedade e diz assim: vocês se vestem muito bem, mas estão nus. Vocês têm remédio para a visão, mas estão cegos. Vocês dizem que são ricos, mas não sabem que são miseráveis. Eles estavam ouvindo isso de Jesus. E ele diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Esta é a maior riqueza. Quando o crente é provado e lapidado por Deus, que passa por suas próprias experiências. Experiência de outras pessoas é importante para a gente, mas as nossas próprias é que nos edificam profundamente e que nos fazem ser mais fortes. E Jesus diz: peço que de mim compre ouro provado no fogo para que te enriqueças. Olha aí, a verdadeira riqueza não consiste nos bens materiais que eu possuo. A verdadeira riqueza para Deus consiste em ter uma vida espiritual
próspera, pautada na palavra, na santidade. Ele diz: e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Aí a gente volta lá para Gênesis. O que é nudez para Deus? É o pecado. E o que é que eu faço para me vestir diante dele? Se você se vestir com o melhor vestido, com o melhor paletó, dos mais caros, os melhores cortes, os melhores tecidos, ainda assim, se você vive uma vida de pecado, você vai estar sempre despido diante de Deus. E é vergonhoso. É por isso que Adão, mesmo cozendo para si folhas de figueira, e Eva também fizeram vestes, mas mesmo assim se esconderam. Por que se esconderam? Porque as nossas obras não nos justificam diante de Deus. Não somos salvos pelas nossas obras. Temos obras porque somos salvos através de Jesus Cristo. E é Ele que nos veste. É a figura do inocente que morreu lá no Éden. Sangue foi derramado de um inocente desde o Éden, já figurando Jesus. Para cobrir, Deus matou um inocente para cobrir a nudez do pecador. As atitudes de Adão e Eva não os cobriram diante de Deus, não os justificaram diante de Deus. Mas só o sangue, provavelmente daquele cordeirinho, a Bíblia não fala, mas diz que Deus tirou pele de animal. Eu quero crer que foi um cordeiro, porque a imagem do cordeiro é desde antes da fundação do mundo. Mas enfim, a gente deve se calar quando a Bíblia não fala. E este animal que foi morto, que teve sua pele tirada para cobrir a nudez do homem, é uma figura do Cristo, do Jesus, que morreria, que teria seu sangue derramado para me vestir diante de Deus, para me dar vestes, e estas sim que me justificam, que me tornam justos diante de Deus, justo diante de Deus. E ele continua dizendo: e unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Você tem um material muito bom aí de vocês, esse pó, mas vocês estão cegos espiritualmente. Abram os seus olhos, cuidado. E o mais gritante desta carta é que Jesus continua dizendo: eis que estou à porta e bato. Era um Jesus que escreve a uma igreja que deveria ser sua, mas que ele estava do lado de fora. Como é triste quando a gente não enxerga a nossa própria vida, quando a gente não enxerga o patamar espiritual em que nós estamos e achamos que tá tudo bem e compara, porque prosperamos materialmente, estamos bem, Jesus está me abençoando, e muitas das vezes Jesus está dizendo: eu estou do lado de fora. A verdadeira prosperidade não está nisto, não consiste nisto. A pobre viúva que deu tudo o que tinha era uma mulher próspera espiritualmente. E aqueles que deram grandes somas de dinheiro, nada acrescentou diante de Deus. O que é ser rico espiritualmente, o que é ser próspero espiritualmente, o que é estar vestido diante de Deus, está aqui nesta carta que ele escreve à igreja de Laodiceia. E ele encerra, e eu encerro aqui por conta do tempo, dizendo: arrependam-se. Arrepender-se, mude o curso da história de vocês. Voltem atrás. É a mesma história para a igreja de Éfeso. Eles: lembra-te, pois, de onde caíste e volte ao primeiro amor. A Laodiceia, ele está dizendo a mesma coisa: voltem, retornem. Tem gente que acha que é vergonhoso esse caminho da volta. Não. O caminho do retorno, do reconhecimento de que está errado, é o caminho da glória. Não é o caminho da vergonha. O inimigo é que coloca na cabeça das pessoas: olha, você já serviu a Jesus, você já tentou tantas vezes, não tenta de novo, não é vergonhoso voltar de novo, não. O caminho da glória é o caminho quando você reconhece que está no caminho errado e retorna para o caminho certo. É o caminho do filho pródigo.
É o caminho da igreja de Éfeso, é o caminho da igreja de Laodiceia, quando Jesus diz: arrependam-se. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Não importa as alterações que vocês fizeram, os pecados que vocês cometeram, mas se há arrependimento verdadeiro, genuíno, de coração, ele diz: vocês chegarão a um patamar de se assentar comigo, de ter esta glória, de se assentar comigo. Esta é a verdadeira riqueza, esta é a verdadeira glória. Não é o ouro que vocês têm, não é a veste luxuosa que vocês têm, não é o avanço tecnológico que vocês vivem, mas a verdadeira glória é estar comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quer ser vencedor? Arrependa-se, volte ao primeiro amor, arrependa-se, vista-se com as vestes brancas, arrependa-se e peça ao Senhor colírio para que unja os teus olhos e veja. Essa palavra é para mim. Se você quiser, ela também é sua. Pai querido, Pai de amor, te louvamos e te exaltamos pela revelação da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque tu estás conosco, nos ajudando, nos orientando, nos advertindo nesta manhã. Sei com cada um dos nossos ouvintes, internautas, aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Continua conosco e que o teu nome seja glorificado e que aqueles que estão longe de ti voltem, se arrependam ao primeiro amor. Continua conosco, abençoando esta obra, abençoando toda a Rede Brasil, ao teu servo, nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves e todo o santo ministério. É assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.